Você sabe o que é apropriação cultural? Eu aprendi recentemente e estudei bastante para trazer aqui para vocês. Então, se você ainda não sabe o que isso significa, vem aqui que eu vou te explicar. A apropriação cultural é o uso de determinados elementos de uma cultura por outras pessoas pertencente a uma diferente cultura. Essa é uma prática vista de forma negativa, porque, de modo geral, é usar elementos pertencentes a uma cultura diferente da nossa, sem que haja um entendimento ou uma compreensão aprofundada sobre aqueles elementos, sobre aqueles significados. O que são elementos culturais, então? A música, acessórios, a moda, a comida, rituais. Então, todas essas questões que são ligadas e pertencentes a um grupo específico são elementos culturais. A apropriação cultural não é um crime. Se a sua empresa utilizou a inspiração de algum grupo étnico, ela não vai ser multada por isso. Porém, do ponto de vista ético, é uma grande falta de desrespeito, porque simbolicamente esses elementos culturais dessa determinada cultura passa a ser aceito e valorizado de um modo geral pela sociedade apenas quando grupos dominantes a utilizam. Então, por exemplo, falando sobre a questão indígena, se na minha empresa eu uso elementos indígenas para me inspirar na minha coleção, de modo geral a gente não valoriza aqueles elementos, com todas as riquezas e importâncias históricas que elas têm. Porém, quando eu utilizo na minha marca, na minha peça de roupa, a gente vê aqueles elementos de forma diferente, ou seja, a gente dá valor para aquilo. Então, por isso, a apropriação cultural é uma forma de desrespeito com as culturas. Na moda, a apropriação cultural é usada de forma muito indevida e nos últimos anos esse foi um debate muito presente e que eu sinceramente não tinha acesso. Tinha acesso, mas não pesquisei. E ultimamente tenho ouvido falar bastante sobre apropriação cultural e me senti no dever de pesquisar e entender o que é que isso realmente significava. Então, como nós trabalhamos a apropriação cultural na moda? Eu vou continuar com o exemplo dos indígenas. Quando nós nos inspiramos em índios, por exemplo, para fazer uma coleção, a gente geralmente pesquisa ali elementos no Google, dá uma olhadinha por cima, aí a gente não se aprofunda naquela tribo específica, Então, de modo geral, a gente vai fazer uma pesquisa muito vazia e ampla, Não vai entender se aqueles elementos que nós estamos selecionando como inspiradores são de um lugar específico, de uma tribo específica, de uma religião específica, ou seja, a gente simplesmente usa, vamos supor, imagens para estamparia, a gente simplesmente usa aquelas imagens como todas pertencentes ao grupo indígena, pensando que é só um, e sem se aprofundar, e isso é realmente apropriação cultural, é isso que nós estamos lutando para que não aconteça. Eu já me acrescento porque eu também agora faço parte dessa luta. Então, o que não pode na moda mais é trabalhar de forma rasa e vazia qualquer tipo de inspiração étnica, cultural. Se a gente for se inspirar então na tribo indígena, primeiro escolher uma tribo específica. Hoje no Brasil são mais de 240 grupos indígenas espalhados pelo nosso território, Então, na hora que a gente vai falar de um grupo indígena, a gente saber qual grupo que é, não são todos iguais. São mais de 150 línguas e dialetos falados, Então, conhecer um pouquinho daquela língua, os elementos daquela língua, Se a gente for trabalhar com pinturas que eles geralmente fazem, entender o porquê que eles fazem aquelas pinturas, tudo tem um significado. Trabalhar junto com esses artesãos, indígenas, desenvolver juntos uma arte única e rica para sua coleção. E também muito importante que não é explorar a cultura deles, eles não estão ali para serem explorados mais uma vez como aconteceu durante todos os períodos históricos, Eles estão ali simplesmente vivendo a vida deles. Se a gente quer se inspirar neles, nada mais certo do que chegar até eles, pedir permissão, para desenvolver isso e também depois repassar uma parte do lucro da nossa venda, com essa coleção para eles, seja pagando de forma adequada o trabalho que eles desenvolveram pra gente, ou realmente só repassando para apoiar ou para incentivar
essa difusão e educar as pessoas sobre essa cultura. E é isso que é o principal quando se fala de apropriação cultural. Não é deixar essas riquezas históricas e sociais serem mais uma vez perdidas ou dominadas, exploradas e esvaziadas, e sim dar real importância para elas, né? Então, falar para as pessoas, contar a história deles, né? Trazer eles para todo mundo entender que eles fazem parte também da nossa história, né? Da história do Brasil, da nossa história mundial, que eles estão ali, que eles existem e que eles são muito ricos. Como eu sempre disse, a moda ela não chegou ainda nem perto do potencial que ela tem. Eu acredito, as empresas estão tão focadas em novidade, temos que ter novidades, acabam olhando sempre para o mesmo lugar. Eu vou falar um pouquinho mal de mim, mesmo eu moro na Itália, né, moro na Europa, mas é esse um vício, né, da pesquisa e dos profissionais de moda de olhar sempre para a Europa, né, ou para os Estados Unidos, enquanto existe um mundo inteiro para ser descoberto, para ser cheirado, para ser experimentado, para a gente comer, para a gente beber, para a gente conversar. Então a moda ela tem muito ainda para crescer e para explodir de criatividade, sabe? Quando a gente começar a olhar para os lados, né, para conversar com as pessoas ao nosso redor, a gente vai desenvolver peças muito mais ricas, únicas, com conteúdo que façam a diferença realmente no nosso planeta e na vida das pessoas, né? E o que é para ser a moda não é só uma roupa, né? Mais uma ali no mercado para vender. Vai ser um elemento cheio de significado que vai passar para você, cliente, tudo aquilo que aquela cultura, né, tem para nos ensinar, visto que ninguém nos ensinou até hoje, né? Então acho que a gente tem que pensar a moda dessa forma, sabe? O que a gente pode fazer de melhor e de diferente para as pessoas que vão usar a nossa roupa, sabe? Parar de pensar somente no lucro, obviamente que ele é importante, senão ninguém tava aqui fazendo roupa, né? A gente não pode ser tão hipócrita desse jeito, mas ter um lucro de uma forma diferente, pensar o consumo de uma forma diferente. E a apropriação cultural é muito importante para a gente começar a mostrar o que é que, né, tem de mais rico no nosso Brasil, no nosso mundo. Então, mesmo que outras ideias para vocês colocarem nas tagzinhas, né, ou na etiqueta, colocar de onde veio, com quem vocês fizeram a parceria, contar um pouquinho da história daquela cultura. Então, toda vez que vocês se inspirarem em algum grupo étnico que não é o seu, que não é aquele que você está acostumado, lembre-se sempre de andar até aquele lugar, de sentir aquele lugar, de conversar com as pessoas daquele lugar e fazer uma moda verdadeira, justa e linda para todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido também um pouquinho. Achei muito necessário trazer isso porque eu ouço bastante apropriação cultural e o pior, eu ouço muita gente criticando: você não vai fazer apropriação cultural, você não pode. Mas tem que difundir realmente o que é para todo mundo entender primeiro, para depois a gente começar a desenvolver de forma ética, tá bom? Um beijo grande a todos vocês. Tchau!